Imagina que você quer publicar um agente no Foundry que ele vai ser utilizado por vários funcionários da sua empresa, mas você quer que cada um tenha acesso ao agente e ele reconheça o seu nome, a sua base de conhecimento pessoal. Como é que você faz isso? Com Structure Inputs você consegue resolver isso. Antigamente, por exemplo, a gente conseguia adicionar arquivos numa Vector Store no agente e numa thread específica a gente podia também adicionar a Vector Store. Nesse novo modelo não funciona assim, mas você consegue usar o Structure Inputs para resolver esse problema. Na demo de hoje eu vou mostrar como é que a gente faz puramente usando o Azure AI Projects, a biblioteca do Foundry específica, né? E como é que a gente faz utilizando o Microsoft Agent Framework. Então tem como você fazer os dois e a gente vai ver como é que funciona e o que tem de diferente. Prometer todo mundo promete, mas a gente faz diferente, a gente entrega. A parte de monitoramento, saber quanto que o sistema está começando a alucinar. Dar continuidade a falar sobre o serviço. Mas afinal, o que é um Structure Input, né? Então, o Structure Input nada mais é do que, na declaração do seu agente, ao invés de você botar hard-coded, o nome, por exemplo, do usuário, ou você botar a Vector Store específica que você quer que ele acesse, você bota um placeholder. E esse placeholder vai ser alterado na hora da chamada do response, que você vai passar qual que vai ser o valor que vai ser substituído. Então, o Foundry, na hora de executar, ele automaticamente muda esse valor. E aí você consegue, de maneira dinâmica, alterar essas variáveis. Então aqui, ó, a gente tem a documentação. Então aqui, ó, Customize Agent Behavior at Runtime with Structured Inputs. Então o legal é que você consegue fazer isso e não é só com instruções e Vector Store. Então você consegue, ó, via instruções, response, instructions, System Development Message, ó, File Search, que é o que a gente vai mostrar na demo. Code Interpreter você consegue alterar, o File IDs do Code Interpreter, MCP, Server URL, Headers, Filter e o Azure AI Search Filter. Então aqui do MCP é legal para você personalizar, por exemplo, o cabeçalho de atualização do seu MCP. Então você consegue utilizar sempre a mesma lógica, mas você só altera isso na hora de você chamar para aquele agente. E o filtro aqui do Azure AI Search, você consegue, por exemplo, fazer um filtro de acesso de usuário. Então o usuário tem acesso a certas informações, você só passa essas informações que ele pode filtrar. Então isso é uma maneira de você manter um agente que é muito mais fácil de lidar com uma versão específica, as ferramentas, as instruções, e você alterar de maneira dinâmica algumas propriedades. Então isso aqui é uma ferramenta muito boa. Ó, esse é o Foundry que a gente vai utilizar. Eu até deletei todos os agentes que a gente tem disponível. Aqui eu vou mostrar para vocês o processo. Então aqui eu tenho o nosso MAF Video 24. Eu coloquei dentro do MAF que a gente vai mostrar a funcionalidade do Agent Framework. E tem umas diferençazinhas, então eu achei legal trazer para vocês. E a gente tem aqui o Structured Inputs e o Structured Inputs Agent Framework. Vamos ver aqui quais são as dependências que tem nesse, e aí depois a gente vai no Structured Agent Framework. Então aqui, ó, Azure AI Projects, que é o nosso provider, né? A gente usa geralmente o Azure OpenAI e agora a gente está usando o Azure AI Projects para muitos projetos. Azure AI Project.openai para ter acesso a algumas ferramentas, algumas extensões do OpenAI. Azure Identity para poder logar, a gente está usando Default Azure Credential, então AZ Login, para você logar na sua subscription do Azure. E o .env.net para poder acessar a variável de ambiente. Vamos pegar aqui o do Agent Framework. Ele vai ser basicamente a mesma coisa, a diferença é que a gente tem aqui o Microsoft Agent AI.Foundry, né, que a gente vai ter acesso ao Foundry, ao Microsoft Agent Framework com as extensões do Foundry. Tá? Então essas são os dois exemplos. O que a gente tem? A gente vai usar vai criar uma Vector Store,
Então a ideia do projeto é a mesma, tá? Dos dois. Então eu vou criar uma Vector Store de conhecimento comum. Então essa é da Contoso Common Knowledge Base. Então a gente tem o usuário de suporte, o password reset, isso aqui tudo é a mesma coisa para todo mundo. E a gente vai ter uma para notas de um usuário, que é a Ana, que ó, a Ana responde ao Roberto, tem 12 dias de férias disponíveis, e a gente vai passar o do Roberto, do Bruno, que tá alocado, qual que é a tarefa dele, qual que é o manager dele e as férias que ele tem disponível. Então você vê que são informações distintas para cada um. O que a gente precisa de endpoint? A gente precisa no nosso endpoint do project, que tem lá no AI, aqui na página inicial, aqui, mudou o nome, ponto de extremidade do projeto. Aqui você consegue pegar também qual é o modelo que você quer trabalhar. Então aqui na demo a gente está usando o GPT 5.4 mini, tá? Então essa é a ideia. E aí como é que funciona? Vamos lá no nosso código. Então aqui a gente tem carregar variáveis de ambiente, né? O .env.load. Aqui são as variáveis de projeto do modelo. Aqui eu crio o meu AI Project Client, igual a gente cria quando cria o Azure AI o Azure OpenAI e tudo mais. Então eu estou criando o meu client do provider. Aqui eu estou criando o client de arquivo para poder subir os arquivos no Foundry. Então você vê que eu estou pegando o Project Client, Project OpenAI Client, Get OpenAI File Client. Você pode, por exemplo, pegar aqui e fazer tem o Project e você tem também o direto do OpenAI. Então tem que tomar cuidado para funcionar. Sempre você segue esse padrãozinho aqui. Então aqui ó, Project OpenAI Client, Get Project Vector Store Client, tá? Então aqui são os dois clientes que a gente vai ter que trabalhar. Aqui é para pegar as informações, o data, né? Aí aqui eu vou criar Vector Store. Então aqui é bem simples, eu pego o arquivo, subo o arquivo e vou adicionar esse arquivo na Vector Store, nas options de criação e mando criar essa Vector Store, tá? Então ele vai retornar o ID da Vector Store para mim. Eu vou fazer isso 3 vezes, um para cada, para Common, para da Ana e para do Bruno. Então aqui eu tenho Common Knowledge, Personal Knowledge Ana e Personal Knowledge Bruno, tá? Então aí aqui ó, como é que funciona? Essa é a declaração, é o Declarative Agent Definition. Então aqui eu passo qual é o modelo e aí eu vou passar as instruções. Olha só que legal. A instrução ela tem aqui ó, o usuário é esse, username, e eu tenho um placeholder. E aí aqui ó, nas tools eu tenho Create File Search Tools. Eu tenho que passar uma Vector Store ID, como Vector Store ID ou o placeholder. Lembrando que tem um limite de 2 Vector Stores, tá? Então se você tentar adicionar mais uma, apesar de ser um array aqui, se você tentar adicionar mais de 2, ele quebra, tá? Então ele vai funcionar sempre com 2 Vector Store. Então a gente tem a Common e a gente tem a do placeholder. Aí as instruções, eu estou passando aqui, ó, Struct Inputs, Username, eu passo o nome do usuário logado e eu boto que é obrigatório. Da Vector Store, eu passo qual é a description e eu boto que é obrigatório. Então essas aqui são as informações que eu estou falando de quais são os placeholders que eu tenho. Beleza? Username e use Vector Store. Vou criar meu agent. Então esses casos aqui, ó, Project Agent Inversion, a gente está criando o nosso agente lá no Foundry. Então quando a gente rodar, a gente vai ver que esse cara existe lá no Foundry como agent, né? E aí aqui eu pego meu agent reference e eu vou criar o meu response client para poder fazer a pergunta. E aí na hora, ó, eu vou passar aqui uma pergunta, qual é o meu projeto, qual que é o meu IT, e ó, Ana, use Vector Store, e Bruno, Vector Store, o segundo. Então quando a gente rodar, ele vai pegar, ó, simular o login session passando o username, e é aqui que é o pulo do gato. Para poder fazer a alteração, eu tenho que criar um options e passar
a pergunta, e nesse response options eu tenho que fazer esse ponto patch, ponto set, passando struct input e username. Aí eu passo qual é o username. E aqui também, ó, struct input e user vector store, e eu passo qual é a vector store. Então nesse caso eu estou convertendo e estou fazendo um patch pedindo para ele alterar esses caras com esses valores. Então ele vai fazer a substituição lá na hora de rodar. E aí aqui ele vai fazer o response e vai mandar o retorno. Então executando esse cara, a gente tem aqui, ó, a gente vai ver que ele vai fazer aqui, ó, ele vai criar a minha base, tá? Demora um pouquinho. Aqui ele criou a Vector Store, do Common, da Ana e do Bruno. Aqui ele vai, ó, da Ana, ele vai logar. Então a Ana, você trabalha migração to Azure Kubernetes AKS na plataforma, tá? E aí aqui os horários de trabalho e tudo mais. E a do Bruno, Copilot Studio Implementation. Vamos ver se é isso, ó. Aqui na Ana, Migration to Azure Kubernetes AKS. E a do Bruno, Copilot Studio Implementation. E as duas têm acesso às informações de horas, né, de trabalho. Então essa é a ideia de suporte. Então essa é a ideia do Structure Inputs. Tá? Então esse é um ponto. Como é que a gente faz agora no Microsoft Agent Framework? Porque isso é uma funcionalidade do Foundry, né? Então aqui no início é tudo igual. Então eu vou criar, fazer o endpoint, vou pegar os file client, Vector Store, subir, criar Vector Store exatamente do mesmo jeito. Ó, criar o agente também é exatamente do mesmo jeito. Então eu estou passando o username e estou passando quais são as características, né, do Struct Inputs. Vou criar meu agent, ó, Struct Inputs demo maf, é exatamente do mesmo jeito. E aí aqui, ó, que muda? Eu mudo esse cara para um AI agent. E na hora de rodar, que varia um pouquinho. Por quê? Porque essa informação tem aqui até a explicação. Porque essa informação do patch, ela é específica do response, né? Do response option. Então eu crio um chat agent run options, que é a nossa options do chat client. E aí dentro aqui eu tenho que fazer um raw representation factory, em que nesse cara eu crio a create response options, né? E nele eu vou fazer aquele patch que a gente fez. Então para eu acessar o create response options, eu tive que ir dentro desse raw representation factory. Então esse cara faz a injeção para poder eu substituir os valores do struct, o username e user vector store ID por esses dois. E aí o Foundry vai resolver isso pra gente. Então aqui eu crio a minha session e aqui eu estou fazendo meu run async. Então a ideia é exatamente a mesma. Então se eu rodar o Agent Framework, você vai ver que ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Enquanto isso, ó, o knowledge é o mesmo, tá? Então aqui, ó, o Friday 8 da manhã até 6 da tarde, User Notes, Migration to Azure Kubernetes e o User Note Copilot Studio Implementation. Então a ideia é a mesma, tá? Então é só para poder ver que funciona do mesmo jeito, tanto em um quanto no outro. Ó, da Ana, Migration to Azure Kubernetes AKS, e do Bruno, Copilot Studio Implementation. Então funciona da mesma maneira, tá? Então funciona tanto no Azure AI Projects direto ou usando o Agent Framework. Só tem que fazer essa questão aqui. E aí vamos aqui no nosso agentes para poder ver, ó. Ele criou os dois. Então ele criou os nossos agentes. Tá vendo, ó? E aí, ó, name, username e tudo mais, as ferramentas, ó, ele tem acesso a essa ferramenta, que é a ferramenta disponível, e dentro dele tem acesso às outras. Deixa eu ver se mostra alguma coisa aqui de rastreamento. Aqui.
Vamos ver se mostra alguma coisa aqui. Não, ele não mostra aqui o que ele alterou. Teria que ver se tem alguma forma de ver. Tá, mas ele tem toda a documentação aqui pra gente ver. Ó. Ele pausa o user notes, da onde ele pegou, né, a informação. Então do Bruno ele pegou do user notes 2, que é a base do Bruno. Então ele pegou certinho, né? Ele pegou a ideia certinha, tá? Ó, é legal isso aqui, ó. Instruções, name Bruno. Então a instrução tá certa. A instrução já pegou. Deixa eu ver se ele pega aqui, ó. To call response, ele pegou a knowledge, então tá certinho. Então aqui você consegue ver que ele alterou, né, a instrução exatamente na hora que a gente está rodando. Então é isso, pessoal. A ideia era trazer essa funcionalidade do Foundry e mostrar como é que você usa ela no Microsoft Agent Framework. Então assim, a gente tinha um padrão no Persistent Agent que era realmente você criar um agente, você passar uma vector store nesse agente, mas quando você criava thread, você conseguia passar a vector store na thread também. Então você tinha acesso a adicionar a ferramenta nas duas situações. Né? Quando veio o novo Agent Framework e a biblioteca nova, a gente não conseguia mais fazer isso. Então, por exemplo, se eu quisesse ter um agente padrão com umas funcionalidades específicas, né, definidas, padronizadas, mas eu quisesse ter uma personalização dentro de uma chamada, por exemplo, eu tenho uma base de conhecimento específica, eu quero discutir ela junto com uma outra Vector Store, mas essa Vector Store eu quero adicionar alguns arquivos específicos só para uma conversa. Então a gente não conseguia fazer isso mais pelo padrão do Persistent Agent. Então o Structured Inputs veio para poder ajudar nesse sentido. Galera, deixa o like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. A gente bateu 25 mil inscritos, a gente quer crescer cada vez mais. A gente tem tem vídeos todas terças e todas quintas e tem lives a cada 15 dias às quintas-feiras. Geralmente mão na massa, com muita demo e muita demonstração, principalmente de IA. Então vejo vocês na próxima.